Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom a gente poder estar de volta, né? Depois de ter passado aí alguns meses afastados desse convívio presencial e principalmente a escola bíblica, né? Que já fazia um tempo maior ainda que nós não realizávamos no domingo pela manhã. Então, estou muito feliz em ver que nós estamos começando com louvor, né? Uma escola bíblica florida. Deus abençoe a vida de todos vocês e que possamos utilizar esse tempo pela manhã, desde hoje até os próximos meses, para de fato mergulharmos na palavra de Deus, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, conhecermos melhor a Deus e, em consequência, nos tornarmos adoradores melhores. Então, nós vamos estar iniciando a partir de hoje, meus irmãos, um estudo na carta aos Hebreus, ou na epístola aos Hebreus. Desde já eu quero encorajar vocês a ler a carta aos Hebreus, a epístola que se encontra na Bíblia, ali na parte final, um pouquinho antes de Apocalipse, próximo de Tiago. Leia em casa essa carta, essa epístola, que você vai ver quão maravilhoso é o conteúdo que existe nela. Então nós vamos, a partir de hoje, entrar nesse conteúdo, olhar o que a palavra de Deus, através da carta aos Hebreus, nos ensina sobre Cristo, sobre a superioridade de Cristo, sobre as alianças, sobre o que de fato a igreja precisa nos dias de hoje. E, como não poderia ser diferente, nós precisamos de encorajamento. A gente vai ver, logo antes da aula começar, um vídeo que eu separei para vocês terem um acesso a um conteúdo, a um resumo de basicamente o que nós vamos encontrar na carta aos Hebreus, e entender que o autor escreveu essa carta com o objetivo de encorajar os crentes de sua época. Eles viviam momentos difíceis, assim como nós vivemos momentos difíceis hoje. E infelizmente, no meio dessas dificuldades, muitas pessoas acabam perdendo o rumo, perdendo a esperança, perdendo o sentido e se desencontrando na fé. Então, o autor escreveu a carta aos Hebreus para que a igreja pudesse ser guiada e orientada de volta a uma fé saudável, madura e que glorifica a Deus acima de tudo. Amém? Então nós vamos começar com uma oração e logo em seguida a gente vai apresentar um vídeo aqui introduzindo todo o conteúdo da carta aos Hebreus que nós vamos estudar aí nas próximas semanas, e um panorama geral de tudo que existe na carta aos Hebreus, para a gente entender qual o propósito dela. Como o próprio tema que está colocado aqui nos sugere, encorajados a perseverar. Qual é a ideia aqui? A ideia é justamente de encorajamento. A ideia é de trazer à tona a mente das pessoas daquela época. Foi por isso que o autor escreveu que eles deveriam perseverar, persistir, continuar na fé, não abandonar a Cristo, não apostatar da fé, mesmo diante das circunstâncias difíceis. E para isso ele coloca Cristo como superior a tudo. Se Cristo é superior a tudo que existe no mundo e até superior a tudo da religião que existiu no passado, abandonar a Cristo é loucura. Abandonar a Cristo é abandonar o melhor de Deus. Abandonar a Cristo é abandonar o próprio Deus. Então a gente vai ver tudo isso em detalhes ao longo das próximas semanas, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos a essência do que foi passado no vídeo, e não se preocupem, porque nós veremos todos esses detalhes nas próximas lições. Então vamos começar, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 1. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a majestade, à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos
quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? O que nós já aprendemos e verificamos logo de início? Aí logo a introdução do livro deixa claro sobre o que ele vai falar, sobre o Filho de Deus, que é Jesus. E ele diz que Jesus é a maior e última revelação de Deus para nós. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Não há como conhecer a Deus se não for por Jesus. É isso que separa o cristianismo de todas as demais religiões. Porque todas as religiões têm outros caminhos que levam a Deus. Pelo menos é isso que elas dizem. Mas só que esses são caminhos errados. E se são os caminhos errados, não vão levar a Deus. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É isso que o próprio Jesus fala. O autor de Hebreus, ele inicia aqui dizendo o seguinte, no versículo 1: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A maneira de Deus falar com os homens no passado foi através das profecias dadas pelos profetas, através dos sonhos, das visões, das operações miraculosas de Deus através dos seus profetas, como aconteceu no deserto, como aconteceu no Egito, como aconteceu em toda a história de Israel. Porém, chegou um momento que essas coisas encontraram o seu cumprimento. E onde foi que elas encontraram o seu cumprimento? Em Jesus. Não existe milagre maior do que o próprio Jesus. Não existe revelação maior de Deus do que o próprio Jesus. E não existe uma nova revelação além de Jesus. Jesus é a maior e última revelação de Deus para os homens. É isso que o autor de Hebreus ele vai dizer aqui nessa carta. Lá na frente a gente vai ver que todas as coisas do passado, como as alianças, as promessas, os sacrifícios, o sacerdócio, o templo, a arca, o tabernáculo, todas aquelas coisas, aqueles símbolos e práticas do passado estavam apontando para Jesus. Então quando Jesus chega, todas aquelas coisas se cumprem. E é por isso que já não necessitamos mais de um templo em Israel. Por isso que não precisamos mais oferecer sacrifício de animal. Por isso que não precisamos mais da Arca da Aliança. Essas coisas ficaram no passado. Essas coisas não têm mais sentido hoje. Hoje o que torna tudo com sentido, ou o que dá sentido a tudo, é Jesus Cristo. É por isso que ele diz: no passado, ou antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas no verso 2: mas nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. No verso 3 ele continua dizendo: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à majestade, à direita da majestade, nas alturas. 3 coisas ele quer dizer aqui. Ora, se Deus nos fala pelo Filho, quem é esse Filho? Ele começa a dizer: o Filho, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a imagem do próprio Deus. Ele é o próprio Deus se expressando e se evidenciando para que os homens possam conhecê-lo. Porque sem Jesus Cristo os homens não podem conhecer a Deus. Por isso que ele diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. E justamente por ser o próprio Deus evidenciado entre os homens, ele é o mesmo Deus que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Tudo que existe só existe por causa de Cristo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois de ele ter encarnado, depois de ele ter vindo ao mundo, depois de ele ter morrido por nós e passado por todo o processo de humilhação que passou, carregando os nossos pecados, morrendo em nosso lugar, ele volta aos céus de glória e senta-se em um lugar de honra, porque ele realizou a sua obra. Então Cristo não tem mais o que realizar no que diz respeito à sua obra na terra.
O que ele está realizando é apenas a continuação do que ele iniciou atrás, do que ele iniciou em nossas vidas. O processo de santificação em nossas vidas, a perseverança, a constância na fé, até o momento em que o Senhor nos chamar. É Jesus, é Deus quem garante tudo isso, mas a obra dele ele já consumou. É por isso que quando ele está na cruz, ele olha para o céu e diz: Pai, está consumado. O que significa isso? Está terminado. A obra, a missão, o objetivo pelo qual eu vim à terra foi cumprido, foi concluído. E ele grita: tetelestai, está consumado. Então a obra ele já realizou, e é por causa da obra dele que nós temos acesso a Deus. É basicamente isso que o autor de Hebreus quer falar aqui, quer falar nesses primeiros 4 versos. E nós vamos entrar agora no material que estamos usando, e nós vamos tentar entender um pouco mais a respeito dessa carta, dos objetivos do autor e da importância que esse livro tem para a nossa vida hoje. Esse não é um livro apenas que foi escrito há séculos atrás e que só foi importante para as pessoas do passado. Não, esse livro tem muito a nos ensinar hoje, e é por isso que nós estamos estudando ele. Aqui no slide a gente vai ter algumas indicações, e a primeira coisa que nós vamos observar é que o livro de Hebreus é comparado a um plano de qualidade total. O que é um plano de qualidade total? Em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava devastado. Todas as cidades estavam destruídas, a população arrasada e a economia falida. Cerca de 500 militares cometeram suicídio e foram executados. Como a situação foi revertida? Com o apoio dos Estados Unidos e de países aliados, um plano de recuperação e de revitalização foi implantado. Um dos destaques do plano de revitalização foi o projeto chamado de Qualidade Total, implantado na indústria japonesa, que começou a fabricar produtos com mais qualidade e com preços mais baratos. Já em 1990, o Japão se tornou a segunda economia do mundo. Então, o plano de qualidade total traz a ideia de revitalização, traz a ideia de recuperação de algo que está defasado, de algo que precisa ser reavaliado. Por que a gente pode comparar a carta aos Hebreus a esse episódio que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Porque da mesma maneira como o Japão precisou ser restaurado, ser revitalizado, ser recuperado de todos os desastres que haviam acontecido naquele país na primeira metade do século XX, a igreja constantemente precisa ser revitalizada e recuperada de todas as circunstâncias difíceis que ela passa, da falta de fé, da apatia, da falta de sensibilidade, da falta de buscar a Deus. Muitas vezes a igreja se encontra nesse tipo de dificuldade. E quando eu falo igreja, eu estou falando de nós, pessoas, porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Então, hoje em dia nós temos vivido algo semelhante. As igrejas, mesmo voltando suas atividades presenciais, muitas delas nunca estiveram tão vazias. E ainda que exista por aí algumas igrejas que se encontrem cheias, abarrotadas de pessoas, será que as pessoas que estão ali enchendo as igrejas e os bancos das igrejas estão de fato cheias de Deus? Ou estão simplesmente ali marcando presença e marcando número e volume naqueles lugares? Nunca se notou que a igreja cresceu tanto em número como hoje em dia, e ao mesmo tempo deixou de crescer tanto em conhecimento de Deus. Muitas igrejas estão lotadas e poucas pessoas realmente conhecem a Deus. Então, o que torna uma igreja saudável não é a quantidade de pessoas que está nela, mas é a qualidade das pessoas que está nela. E é claro que qualidade leva a quantidade. Isso é bíblico. No entanto, não adianta nós focarmos apenas nos números e esquecermos que precisamos conhecer verdadeiramente a Deus. Senão, não passamos de outra religião que simplesmente reúne as pessoas em prol de uma verdade ou em prol de um conceito que com o tempo se prova mentira, assim como todas as religiões do mundo. Então podemos comparar a carta de Hebreus a um plano de qualidade total, porque constantemente a igreja precisa ser recuperada e revitalizada. E era isso que estava em jogo
na época que essa carta foi escrita. Iniciamos hoje o estudo da carta aos Hebreus. Ele é comparável a um plano de qualidade total. Foi escrita com o propósito de encorajar os cristãos devastados. Os destinatários originais da carta eram judeus cristãos. Foi para eles que o autor dessa epístola escreveu. Perseguidos por causa da sua fé, eles sofriam agressões físicas e expoliações de seus bens materiais. Por isso, muitos deles já negligenciavam a salvação. Estavam endurecidos pelo pecado, não progrediam na fé e deixaram de ir à igreja. Eles precisavam de um plano de revitalização e de uma palavra de encorajamento. A carta aos Hebreus, portanto, visa encorajar pessoas sofridas que querem desistir da fé. Ela é uma palavra de exortação para que se permaneça na fé cristã. O autor exorta seus leitores a permanecerem fiéis ao Evangelho e não abandonarem a fé, porque as consequências do abandono à fé são irreversíveis e horríveis. Então, duas coisas que nós precisamos ter em mente aqui. Os reformados costumavam dizer o seguinte: igreja reformada sempre se reformando. Qual é a ideia? A ideia é que nós precisamos constantemente olhar para nós mesmos como igreja, como pessoas que têm fé em Deus, que têm fé em Cristo, e nos autoavaliar, e buscar constantemente nos aprimorar, e buscar constantemente ver o que em nós existe que nos afasta de Deus, ou que não agrada ao Senhor, e buscar essa modificação e essa transformação constante. Isso é simplesmente outra forma de falar em santificação. Isso é simplesmente outra forma de falar em progresso, em crescimento na fé e na graça. Mas precisamos entender que é justamente isso, essa perseverança na fé, é justamente esse ato de constantemente buscar se aproximar de Deus, mesmo com os pecados, mesmo com as dificuldades, mesmo com os sofrimentos, que de fato nos garante a vida eterna. Porque a partir do momento que alguém abandona essa jornada, abandona essa luta, abandona essa caminhada, ele está trilhando para um caminho terrível e um caminho irreversível. Foi o que aconteceu com algumas pessoas da igreja a quem o autor de Hebreus escreveu. Algumas estavam fracas na fé, mas continuaram ali. Outras abandonaram a fé. E é por isso que ele vai dizer: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em que sentido ele quer dizer isso? Ele quer dizer isso no sentido de que Deus tem graça, perdão e misericórdia para todos aqueles que forem até Ele. Mas para aqueles que viram as costas para o Evangelho, para aqueles que ignoram as advertências de Deus e que escarnecem do Cristo crucificado, não é graça e perdão e misericórdia que Deus tem, mas é condenação e destino eterno no sofrimento. Então, precisamos entender esses dois lados da moeda. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Precisamos entender esse lado da moeda. Deus perdoa, mas é preciso haver arrependimento. Precisamos entender essas realidades bíblicas que muitas vezes são esquecidas. E isso precisa vir à lembrança dos cristãos de hoje e de todos os tempos, para que nós possamos entender que de fato ser cristão não é algo simples, não é algo fácil, não é algo que deve ser levado na brincadeira, mas é algo que tem a ver com o nosso destino eterno. Então, foi pensando em tudo isso que o autor escreveu essa carta. Temos 3 motivos, 3 razões para estudar a carta aos Hebreus. A primeira delas, a relevância teológica. Existe conteúdo teológico muito importante nessa carta, que nos ensina sobre Deus, sobre Cristo, sobre a igreja, sobre nós mesmos, como servos de Deus. A relevância pastoral, e isso tem a ver com a igreja em comunidade. Isso tem a ver com cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, ser de fato igreja como o Senhor quer que nós sejamos. E a relevância apologética, a ideia de defesa da nossa fé. Nós estamos falando aqui que o cristianismo é superior a qualquer outra religião. Nós estamos falando aqui que não são todos os caminhos que levam a Deus, mas apenas Jesus Cristo. Então isso é uma relevância apologética. A palavra apologética vem do grego, que significa defesa. Então nós que somos cristãos precisamos defender e escancarar ao mundo que nós cremos que a única verdade está em Jesus Cristo.
Se nós abrimos mão disso, ou se nós abrimos espaço para dizer, não, outra religião pode ter a verdade, ou outro sábio, ou outro mestre, ou outro profeta que não seja de Cristo pode ter a verdade, nós estamos dizendo em contrapartida que o cristianismo não é verdade. Nós estamos dizendo que toda a verdade não está em Cristo, mas apenas parte dela, e isso é uma contradição em si mesmo. Então, esses 3 motivos nos levam a estudar a carta aos Hebreus: a importância ou relevância teológica, a importância ou relevância pastoral e a importância ou relevância apologética. Tá bom? A gente vai ver cada um desses 3 pontos agora. Coloca aí, por favor. Primeira coisa, a relevância da carta aos Hebreus, a sua relevância teológica. Hebreus é uma obra única. Trata-se do único sermão registrado da igreja primitiva dirigido aos cristãos. Um sermão que reúne doutrina e prática. Ela ensina a teologia da pessoa e da obra de Jesus, como cumprimento do ensino teológico do Antigo Testamento. Hebreus explica o significado de todo o código sacerdotal estabelecido por Deus em Levítico. Jesus é o profeta, o sacerdote e o rei. Ele é o sacrifício único, perfeito, eterno e definitivo pelo pecado do seu povo. Ele é o mediador da nova aliança, a qual foi estabelecida no seu sangue e que remove todo o pecado. Ele é a porta e o vivo caminho que nos dá acesso a Deus. Hebreus é uma carta que exorta por meio do ensino bíblico e teológico. É importante nós levarmos em consideração esses detalhes, a importância teológica. Sabe por quê? Porque tem muita gente por aí dizendo hoje em dia que teologia não é tão importante assim para quem é crente. Que teologia não é algo essencial para você ter fé em Deus ou para você acreditar em Deus. Mas o que significa teologia? Teologia significa um discurso acerca de Deus, pensamentos acerca de Deus, estudo acerca de Deus, sobre Deus. Então, se teologia não fosse importante para nós cristãos, seria o mesmo que dizer que conhecer a Deus não é importante para quem é crente. Eu pergunto a você, tem como você ter fé em Deus sem conhecer a Deus? Não tem. Se você não conhece a Deus, você não tem como ter fé nesse Deus. Seria o mesmo que você dizer que namora com uma pessoa sem conhecê-la. E eu não estou falando no sentido de conhecer profundamente, eu estou falando no sentido de sem realmente saber quem ela é. Faz sentido uma coisa dessa? Faz sentido você dizer, eu sou casado com uma pessoa, mas eu nunca vi ela na minha vida. Então não é casado, então não tem um relacionamento. É exatamente assim que se traduz a relação do cristão com a teologia. Não se pode ser crente sem teologia. E não se engane, todo mundo tem uma teologia. Todo mundo tem uma teologia, todo mundo acredita em alguma coisa sobre Deus. O problema não é ter uma teologia, o problema é ter a teologia errada. Porque acreditar em Deus é uma coisa, acreditar em algumas coisas sobre Deus é uma coisa. Mas se essas coisas que eu acredito sobre Deus são verdadeiras e são corretas, aí é outra coisa. Porque os muçulmanos acreditam em Deus, sim ou não? Sim. Mas eles acreditam no Deus errado. As coisas que eles acreditam sobre Deus estão erradas. Tem muita gente aí por fora que acredita em Deus, mas acredita da maneira errada e, como consequência, não acredita no Deus verdadeiro. Então, teologia é muito importante para todo crente. Eu não estou falando de teologia no nível acadêmico, no nível profissional, no nível de faculdade. Eu estou falando simplesmente do fato do que a Bíblia ensina a respeito de Deus. Isso é teologia. O que a revelação bíblica nos fala sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre quem Ele é, sobre o plano dele para as nossas vidas. Precisamos conhecer essas coisas, porque se não conhecermos essas coisas, podemos facilmente ser enganados. Podemos facilmente ser levados para outra doutrina, ser levados para um meio onde existem pessoas que creem totalmente errado sobre Deus, e nós vamos achar que está tudo bem. É exatamente assim que estão as seitas aí por fora. O que tem de seitas aqui ao nosso redor? Você pega os Testemunhos de Jeová, você pega os Mormons, o
próprio catolicismo romano. Todas essas opções que eu dei a você acreditam em coisas erradas sobre Deus. Todas elas acreditam em coisas erradas sobre Deus. E existem pessoas que estão abandonando a fé verdadeira para entrar nesse tipo de religião, para entrar nesses exemplos que eu acabei de citar a vocês. E nós precisamos pregar contra isso, porque se eles ensinam coisas erradas, eles estão afastando a pessoa de Deus e não aproximando a pessoa de Deus. Precisamos entender que a verdade não está na igreja batista, a verdade não está na igreja Assembleia de Deus, a verdade não está na igreja presbiteriana, ou na congregacional, ou na Deus é Amor, ou na Universal. A verdade está na palavra de Deus, e onde a palavra de Deus está sendo ensinada, é aí que eu devo estar. Não importa se é Assembleia, se é batista, se é presbiteriana, se é congregacional, não importa. Se é a palavra de Deus que está sendo ensinada da maneira certa e da maneira correta, é ali que eu devo estar. As pessoas inverteram. As pessoas estão preocupadas não com a palavra de Deus, mas estão preocupadas com o título da igreja ou da casa onde elas estão. E elas mudam de igreja para igreja não pelo que é ensinado nesses lugares, mas simplesmente pelo título, pelo nome, pela história, pela tradição ou por qualquer outro motivo. É por isso que a carta aos Hebreus tem essa relevância teológica. Ela nos mostra Jesus como o ser supremo, o Deus supremo que Ele é, acima de tudo e de todos, acima dos anjos, acima de Moisés, acima de Abraão, acima da antiga aliança, acima de tudo aquilo que apontava para Ele. Cristo é superior a tudo isso. Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso profeta. Em Cristo Jesus nós temos tudo isso e não precisamos buscar nada fora dele. Essa é a importância teológica da carta aos Hebreus. Todo mundo entendeu isso? Hein? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, fique à vontade, viu? Pode levantar a mão que a gente leva o microfone para você e você pode comentar, tá bom? A segunda coisa que nós precisamos levar em consideração é a relevância pastoral. É também um apelo de pastor encorajando suas ovelhas a não retrocederem na fé, mas crescer em maturidade cristã. O autor da carta aos Hebreus escreveu essa carta com o objetivo de encorajar as ovelhas, de encorajar os crentes que estavam desanimados na fé. E isso, apesar de ser função principal de um ministério pastoral, é função de todo crente. Toda pessoa que crê em Deus tem a obrigação moral e divina de consolar uns aos outros, de encorajar uns aos outros. Por isso que a palavra vai dizer que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Para isso eu preciso estar lado a lado com as pessoas, para isso eu preciso me importar com as pessoas, para isso eu preciso orar por ele e preciso que eles orem por mim. Então é uma via de mão dupla, é isso que significa ser igreja. Não é abandonar, não é simplesmente só falar quando está na igreja. Infelizmente essa é uma realidade muito comum nos dias de hoje, mas não deveria ser. Nós precisamos nos importar uns com os outros. Nós precisamos lembrar que talvez uma palavra de consolo, de encorajamento faça toda a diferença na vida de alguém que está pensando em abandonar a fé, na vida de alguém que está pensando em deixar a igreja, na vida de alguém que está pensando em talvez cometer uma besteira aí por fora. Simplesmente o fato de nós orarmos, nos importarmos, encorajarmos e consolarmos uns aos outros pode fazer uma diferença absurda entre levar uma alma para o céu ou tirar uma alma de lá. Então a gente precisa ter esse entendimento, esse pensamento. É isso, a essência do evangelho é essa: amar uns aos outros. E é com esse objetivo em mente que o autor de Hebreus também escreve esta carta. Ele é um pastor que está preocupado com as suas ovelhas. Ele é um ministro do Senhor que está preocupado com a alma daqueles que estão sofrendo por causa do evangelho e que estão perdendo ou enfraquecendo a sua fé por causa das circunstâncias que estão vivendo. O terceiro motivo pelo qual essa carta é importante é a relevância apologética. Que significa, novamente, apologética significa defesa, ou seja, tenha certeza naquilo em que você acredita e defenda aquilo que você acredita. Não porque você acredita simplesmente, mas porque é a verdade, porque é o certo, porque é o único caminho que leva a Deus,
porque de fato só assim podemos encontrar a verdade. Então, o terceiro motivo pelo qual é importante nós estudarmos a carta aos Hebreus é justamente porque ela sintetiza a nossa fé em Jesus Cristo de uma maneira perfeita, de uma maneira correta, de uma maneira verdadeira. O que o autor de Hebreus fala sobre Jesus, fala sobre os crentes, fala sobre Deus e fala sobre a igreja, é tudo verdade. É a vontade de Deus, é a revelação de Deus para o seu povo, e por isso precisamos abraçar esses ensinamentos e defendê-lo até o fim de nossas vidas, porque isso na verdade se representa defender o Evangelho. O atual pluralismo religioso ensina que todas as religiões são iguais, nivelando o cristianismo com outras seitas e filosofias religiosas. A carta aos Hebreus defende que Jesus Cristo é superior a tudo e a todos. Ele é superior a qualquer pessoa, instituição, ritual ou sacrifício do Antigo Testamento. O autor da carta aos Hebreus sabe que seus leitores jamais pagarão o preço da perseverança se Jesus tiver trazido apenas uma mensagem que pode ser encontrada em outro lugar. Se as palavras de Jesus puderem ser encontradas em outros oráculos, não existe razão para perseverar. Como resultado, a renovação começa com uma volta às afirmações essenciais da nossa fé, o reconhecimento de que Jesus é diferente de todos os rivais. É importante a gente entender isso, sabe? Porque você não faz ideia de como hoje as pessoas são ignorantes a respeito da fé cristã. Outro dia eu estava visitando uma determinada igreja e estava sendo ali celebrada a ceia do Senhor. E uma coisa me chamou muita atenção. No momento em que a ceia do Senhor estava sendo celebrada, estava a mesa, estava o pão, o suco da uva, representando o vinho, aquilo que a gente normalmente faz quando celebra a ceia do Senhor. E o púlpito ficava atrás. E no púlpito, ali no meio do púlpito, na frente do púlpito, estava lá um símbolo da estrela de Davi. E eu chamei alguém assim de lado, e disse: eu pensava que nós éramos cristãos e não judeus. O que esse símbolo está fazendo aí? Eu achei muito curioso, porque por mais simples que isso possa parecer, isso mostra quantas pessoas não entendem sua própria fé. As pessoas acabam misturando teologias, pensamentos que na verdade não nos pertencem. Nós não somos judeus. Nós não somos judeus. Nós não adotamos as práticas judaicas. Jesus veio justamente para quebrar com tudo isso. Se fosse vontade de Deus, o templo estava lá até hoje em Israel. Ele não tinha sido destruído, não. Se fosse vontade de Deus, até hoje estava lá a estrela de Davi, o menorá, o candelabro, o sacerdote e o sacrifício todos os anos. Mas tudo isso acabou. Por quê? Porque era vontade de Deus que tudo isso acabasse. Jesus instituiu a ceia do Senhor com o objetivo de dizer: olha aqui, o pão representa o meu corpo que é entregue por vós. Olha aqui, o vinho representa o meu sangue que foi derramado por vós. O que um menorá, um castiçal ou uma estrela de Davi tem a ver com Jesus? Nós não estamos mais em Israel e essa aliança já não existe mais. Tudo que tinha a ver com a velha aliança não é para nós hoje, a não ser aquilo que continua em Jesus Cristo. O Deus da antiga aliança é o Deus da nova aliança, então adoramos esse mesmo Deus. As promessas da antiga aliança também são as promessas da nova aliança, então nós confiamos nas promessas que estão no Antigo Testamento. Mas os costumes, os rituais e as práticas da antiga aliança em Cristo acabaram. É por isso que não tem Arca da Aliança aqui em cima. Porque sabe quem é a Arca da Aliança agora? Eu e você. É por isso que não tem mais candelabro, castiçal de 7 velas aqui. Porque a luz do Espírito Santo não está fora de nós para nos iluminar. Ela está dentro de nós, porque o Espírito Santo está em nós. O menorá, o castiçal que ilumina, agora somos eu e você.
Porque o Espírito Santo está em nós iluminando o mundo. Por isso que Jesus disse: vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas as pessoas não entenderam, elas estão presas à religião do passado, às práticas do passado, e acham que não tem nada demais. Mas quando alguém coloca um castiçal, uma estrela de Davi, uma arca da aliança no meio da ceia do Senhor, ela está dizendo: olha, Cristo não é suficiente, Cristo não completou, Cristo não cumpriu as promessas que estavam no Antigo Testamento. E isso é uma heresia sem tamanho. Infelizmente tem muitas igrejas que adotam isso. Você vai na igreja, está uma arca da aliança desse tamanho. Tá 4 homens levar nas costas. Por que isso? Não entenderam. Cristo é superior a tudo isso. Cristo é superior a tudo isso. Essas coisas não nos representam. Essas coisas não servem para nada para nós. No máximo como objeto de enfeite, porque você acha bonitinho. Mas para fazer parte do culto e estar no meio da adoração do povo de Deus, nenhuma dessas coisas a Bíblia autoriza. Nenhuma dessas coisas a Bíblia autoriza, porque Cristo completou todas elas. Então veja a importância apologética de defesa. Defender aquilo que a Bíblia nos ensina e aquilo que Cristo representa. Nós não podemos ser ignorantes a respeito do que o Novo Testamento nos diz, do que o Antigo Testamento nos diz, do que permanece, do que continua e do que não existe mais, do que não continua mais. É incrível isso. Então precisamos ter a certeza e a ciência daquilo em que nós cremos, daquilo em que nós acreditamos. Amém? Vamos passar para o segundo ponto aqui e falar um pouco mais da carta aos Hebreus em si, tá bom? A data e a autoria da carta. Quando essa carta foi escrita e quem escreveu essa carta? A data em que a carta aos Hebreus foi escrita é alvo de discussões. Evidentemente, a carta aos Hebreus foi escrita antes da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Na época já existia uma segunda geração de cristãos, ou seja, aqueles que foram convertidos com a pregação dos apóstolos, segunda geração dos cristãos, com algum tempo de cristianismo. As alusões ao sacerdócio implicam em que o templo ainda estava de pé, se bem que não andasse muito distante da abolição das instituições judaicas. A perseguição era iminente, por intermédio do imperador Nero, que começou a perseguir os cristãos em 64 depois de Cristo e cometeu suicídio em 68 depois de Cristo. Tudo indica, pelas evidências internas e pelas informações históricas, que a carta foi escrita no final da década de 60. Aí alguém pode perguntar: informações interessantes, mas o que isso tem a ver com a gente? Para que eu preciso saber quando essa carta foi escrita? Você precisa saber o seguinte: todo o Novo Testamento, ou seja, de Mateus a Apocalipse, ele foi escrito no século I. Ou seja, enquanto os apóstolos e os discípulos dos apóstolos estavam vivos, pessoas que tiveram contato direto com Jesus, ou pessoas que tiveram contato com as pessoas que andaram com Jesus. Por que é importante saber disso? Porque significa dizer que o que está no Novo Testamento não foi algo inventado muitos séculos depois, não. Não foi algo falado ou dito por pessoas que não presenciaram, que não foram testemunhas oculares. Não. Todo o Novo Testamento foi escrito por pessoas que tiveram contato ou com Jesus ou com os apóstolos que andaram com Jesus. Isso mostra que tudo que está escrito aqui é um relato em primeira mão. Ou seja, não foi alguém que me diz. Por isso que Pedro vai dizer: olha, nós falamos do que vimos e ouvimos. Nós transmitimos a vocês aquilo que nós vivemos. Não foi alguém que nos disse, não. Fomos nós que vimos o Senhor, que andamos com o Senhor Jesus, que presenciamos os milagres, as palavras que Ele falou, os ensinos que Ele deu ao povo. Então o que o Novo Testamento registra não é algo que algum louco escreveu 100, 200 anos depois de Jesus, não. Mas foram pessoas que andaram com Jesus, que testificam tudo que está escrito aqui. Por isso é importante você saber quando foi escrita essa carta, porque existem muitas outras escrituras por aí que são falsas. Quer ver um exemplo disso? Alguém já assistiu aqui o filme O Código da Vinci? Tem muita gente que não assistiu ainda, né? Talvez você tenha até assistido e não lembra do nome do filme.
Mas esse filme, O Código da Vinci, é baseado em um evangelho chamado Evangelho de Tomé, e também outro chamado Evangelho de Maria Madalena. São duas cartas antigas que alguns críticos alegam dizer que falam verdades a respeito de Jesus. Qual o grande problema disso? Essas cartas falam coisas que não estão no Novo Testamento. Por exemplo, no Evangelho de Tomé e também no Evangelho de Maria Madalena, essas cartas falam, por exemplo, que Jesus teve um caso com Maria Madalena e que o fruto desse caso gerou um filho, um descendente de Jesus terreno aqui na terra, com perdão da redundância. Então, são cartas que não estão no Novo Testamento. Mas por que não estão no Novo Testamento? Essas cartas datam de pelo menos 200 anos depois de Jesus. Ou seja, quem escreveu essas cartas não viveu com Jesus e nem viveu com os apóstolos que viveram com Jesus. Foi alguém que simplesmente 200 anos depois escreveu alguma coisa louca ali sobre Jesus, e que para ganhar fama e para ganhar credibilidade não colocou seu próprio nome. Aí colocou lá Tomé. Tomé foi apóstolo de Jesus, mas não foi Tomé que escreveu. Aí alguém colocou lá o nome do livro, Maria Madalena, que esteve com Jesus, mas não foi ela que escreveu. Então, o que isso mostra? As falsificações e a tentativa de distorcer a verdade que está no Novo Testamento. Por isso que eu preciso saber quando essa carta foi escrita. A carta aos Hebreus foi escrita quando ainda tinha apóstolos vivos, quando várias pessoas que conviveram, ouviram e viram Jesus estavam vivas, e elas podiam confirmar que o que estava escrito aqui era justamente o que os apóstolos ensinavam e o que Jesus ensinava. Então ela não é uma fraude, ela não é uma falsificação, ela não é uma mentira, ela é a verdade dada por Deus através do seu Filho. Então por isso que nós precisamos pensar a respeito de quando essa carta foi escrita, ainda no século I, com todas essas provas a respeito dela. Outra coisa, quem escreveu essa carta? Existe uma grande polêmica a respeito disso, porque o autor não indica o seu nome. Você não vai ver em canto nenhum no livro de Hebreus dizendo que foi Paulo, que foi Pedro, que foi João. Não tem nome de autor essa carta. Existem várias opiniões quanto a quem escreveu essa carta. Mais uma vez, por que é importante eu saber quem escreveu essa carta? Porque tem que ter sido alguém que andou com Jesus, ou alguém que andou com os discípulos de Jesus. Então, é importante a gente saber disso, porque aí o relato é verdadeiro e é de primeira mão. Orígenes disse que os pensamentos dela eram os de Paulo. Alguns acreditam que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus e considerava esse o seu provável autor. Mas o mesmo Orígenes acrescentou: quem escreveu só Deus sabe com certeza. Vários outros nomes são apontados como os autores da carta de Hebreus: Apolo, Lucas, Priscila, Clemente, Silas, Barnabé. Nas saudações finais da carta há 3 informações importantes. O autor da carta é um pastor que envia uma exortação escrita ao seu rebanho, versículo 22 do capítulo 13. O autor conhecia Timóteo e mantinha relacionamento pessoal e fraternal com Timóteo, versículo 23 do capítulo 13. E o autor escreveu de Roma a seus leitores que residiam em Roma, no versículo 24 do capítulo 13. Essas 3 informações nos falam que o autor conhecia Timóteo, conhecia a igreja de Roma e que era um pastor que estava interessado em orientar e guiar o seu rebanho. Muitas pessoas acreditam que foi Paulo que escreveu essa carta, mas existe um grande problema nisso. Paulo morreu aproximadamente entre 66 e 68 depois de Cristo. Essa carta, ao que tudo indica, foi escrita entre 69 e 70, ou seja, depois da morte de Paulo. Como é que Paulo poderia ter escrito isso se ele já estava morto, provavelmente? Então tudo indica que não foi ele. Outra coisa, no final, no capítulo 13 da carta, quando ele menciona Timóteo, no versículo 23, ele menciona um momento em que Timóteo esteve preso. Mas enquanto Paulo esteve vivo, Timóteo nunca foi preso. Só Paulo estava preso, e Timóteo ia visitar Paulo na prisão, mas ele mesmo nunca tinha sido preso. O autor menciona o momento em que Timóteo está saindo da prisão, que ele está sendo liberto.
Então isso não aconteceu enquanto Paulo estava vivo, o que indica que não foi Paulo que escreveu essa carta. Então quem seria a pessoa que escreveu essa carta? Martinho Lutero diz que foi Apolo. Apolo é mencionado na Bíblia, mencionado no livro de Atos, mencionado nas cartas de Paulo aos Coríntios. Apolo, ele era um judeu de Alexandria, um homem muito culto, muito inteligente, assim como Paulo, que conhecia o idioma grego, mas em canto nenhum, nem da história nem da Bíblia, há uma indicação de que poderia ter sido Apolo. Foi apenas uma opinião que Lutero deu. Outro nome que para mim faz muito sentido é o nome de Barnabé. Aquele Barnabé que aparece lá no livro de Atos. Atos capítulo 4, você já vê falar sobre Barnabé. Aquele homem que também era conhecido como José, natural de Chipre. Tem até uma musiquinha, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, né? Homem santo e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Por que Barnabé pode ser o autor dessa carta? Barnabé era levita. Isso significa dizer que ele tinha acesso ao templo e ele conhecia os rituais do templo. A carta que mais fala sobre os rituais do templo no Novo Testamento é a carta aos Hebreus. Então foi escrito por alguém que conhecia muito das práticas sacerdotais e dos rituais que eram praticados ali no templo, como os sacrifícios, como a adoração do templo, como a função dos sacerdotes. E Barnabé era um levita. Outra, Barnabé era de Chipre. Chipre era uma cidade totalmente helenizada, ou seja, grega. Ele falava grego muito bem. O grego do Novo Testamento, o maior deles, o mais perfeito, o melhor grego do Novo Testamento, não é o de Paulo, é o do autor da carta aos Hebreus, o que indica que era alguém que conhecia muito bem o idioma grego, que falava bem e que escrevia bem o idioma grego. Barnabé era uma pessoa que tinha essas características. Então pode ter sido Barnabé que foi o autor dessa carta. Independente se foi Paulo ou se foi Barnabé, o que importa é que Barnabé foi apóstolo de Jesus, Paulo foi apóstolo de Jesus, e Barnabé teve contato com os apóstolos de Jesus. Então, independente de quem escreveu essa carta, foi alguém que ou foi apóstolo de Jesus ou teve contato com os apóstolos e os discípulos de Jesus, para escrever apenas verdades e relatos dignos de confiança aqui nessa epístola, tá bem? Então, tendo isso em mente, a data e a autoria da carta são coisas que são importantes de nós sabermos, porque mostram que de fato foi escrito por alguém que tinha relatos de primeira mão a contar sobre Jesus, e é importante saber disso, tá bom? Vamos passar para o terceiro ponto. Como é dividido o livro de Hebreus? E é importante a gente saber disso por dois motivos. Primeiro, porque vamos estudar cada um desses pontos, e segundo, porque eu gostaria que todos nós aqui aproveitássemos esse tempo que nós vamos estudar o livro de Hebreus para você ler essa epístola. Então, toda semana leia pelo menos um capítulo do livro de Hebreus, tá bom? A começar aí dessa próxima semana, a gente vai começar com 2. Você lê o capítulo 1 e lê o capítulo 2, porque a gente vai entrar na semana que vem, tá bom? Mas eu vou voltar nisso depois. Então, como é dividido esse livro? Isso mostra os temas e o assunto que o autor dessa carta quis propor aos seus leitores. Do capítulo 1, do versículo 1 ao 10, fala sobre a superioridade da fé cristã. Capítulo 1, do versículo 1 ao 4, fala sobre a revelação de Deus através do Filho. Capítulo 1, versículo 5, fala a superioridade do Filho em relação aos anjos. Do capítulo 3, do versículo 1 ao 19, fala da superioridade de Jesus a Moisés e a superioridade de Jesus em relação a Josué. Capítulo 4, versículo 14, fala sobre um sumo sacerdote superior. Capítulo 9, versículo 15, fala sobre Cristo como o mediador, aquele que nos dá acesso, que intermedia o relacionamento do homem com Deus. Capítulo 10 ao versículo 19, existem algumas instruções e exortações do autor à igreja. Ainda no capítulo 10, verso 19, a posição dos crentes em relação à fé cristã, em relação ao seu relacionamento com Deus. Capítulo 11, do versículo 1 ao 14, ele vai nos dar aquele precioso ensino acerca da fé.
Porque a fé é o firme fundamento de fatos que não se veem, a certeza daquilo que se espera. Por aí a gente vai ter muita coisa sobre fé. Do capítulo 12, do versículo 1 ao 29, fala sobre a disciplina e os benefícios que a disciplina traz na vida de quem é filho de Deus. E no último capítulo, capítulo 13, do versículo 1 ao 25, fala sobre justamente os conselhos finais que o pastor tem àquela igreja para quem ele está escrevendo, preocupado. Então, por mais que a igreja demonstre sinais visíveis de declínio em sua saúde, isso necessariamente não implica em algo irreversível. A história da igreja, desde o Antigo Testamento, não é de triunfo após triunfo. Entretanto, a igreja sempre superou as suas dificuldades e caminha vitoriosamente através da história. Mais uma pergunta é necessária: qual é a estratégia para revitalizar uma igreja, para recuperar uma igreja ou uma comunidade cansada? E a resposta é a pregação e o ensino poderoso da palavra de Deus. E quando a pregação é bíblica e se acha dinamizada pela oração e pelo Espírito Santo, não existe nada mais poderoso do que ela. A pregação é o plano de qualidade total de Deus para revitalizar a sua igreja. Hoje em dia, muitas pessoas têm buscado muitos métodos para aplicar nas igrejas, e cada igreja por aí tem colocado o seu método em prática para ver se isso funciona para trazer pessoas para a igreja. Você vai ver igrejas, por exemplo, que trabalham com células. Isso é bom até certo ponto, mas é perigoso até certo ponto. Eu lembro que alguns anos atrás, eu trabalhava em uma livraria evangélica, e vez ou outra chegava algum menininho lá, algum jovenzinho lá, na faixa dos seus 15, 16 anos, perguntando por algum livro de teologia. E quando ele perguntava sobre o livro de teologia, a gente, como vendedor, não perguntava qual era o propósito dele. Não, o que você quer? O que você está buscando? Assim a gente poderia indicar um material melhor. E muitos deles falavam para mim: não, é porque a nossa igreja agora está trabalhando com células e eu sou o líder de uma dessas células. Eu ficava olhando assim, eu dizia: meu Deus, é um cego guiando o outro. Porque uma pessoa totalmente imatura, com pouco ou nenhum conhecimento da palavra, vai estar responsável por orientar e ensinar outros. Isso vai dar certo? Você confiaria num professor que sabe menos que você? Imagina que você vai para uma autoescola aprender a dirigir. Chega lá na autoescola, o camarada que vai lhe ensinar sabe a mesma coisa que você ou até menos que você. Você entra no carro com um camarada desse? É tentar o Senhor seu Deus, né? Literalmente, né? Agora, imagine isso aplicado a uma igreja. Grande problema, eu não estou generalizando, nem estou dizendo que toda igreja que trabalha com grupos e células faz assim, mas existem muitas igrejas que fazem assim. Eles terceirizam o trabalho que deve ser da liderança, que deve ser do pastor, que deve ser dos diáconos, dos presbíteros ou dos bispos, dependendo da igreja que for. Quem deve instruir, ensinar e orientar as ovelhas não é o jovenzinho de 15 anos da juventude da igreja, não. Pelo contrário, ele tem que ser instruído e não instruir outros. Isso é um trabalho para a liderança da igreja. Foi assim que a Bíblia nos ensinou. E infelizmente muitas igrejas têm pegado esse método de células e feito assim: colocado um jovenzinho que nada sabe da palavra para ensinar outros jovens. Dali coisa boa não vai sair. Pode até sair, mas é muito improvável. É muito improvável. Por isso que uma das qualificações para você ser diácono ou pastor é não ser neófito, ou seja, novo na fé, com pouco conhecimento, com pouca maturidade na fé cristã. Porque se você for uma pessoa assim, você pode ser levado facilmente para qualquer tipo de doutrina, longe da verdade de Deus. Então eu ficava abismado quando eu via isso. As pessoas iam lá, eu até louvava o interesse do jovem em procurar um material, um livro para aprender e passar para os demais. Mas isso não é o que a Bíblia ensina que nós devemos fazer. Dificilmente isso vai gerar uma fé sólida, uma fé forte. E é por isso que a gente vê que muitas igrejas que aplicam esse método podem até estar crescendo em número, mas as pessoas são ocas por dentro, não tem conhecimento bíblico nenhum, não sabem nem porque estão ali, só estão indo na onda.
Então temos que ter muito cuidado com determinados métodos que nós vemos aí, com o objetivo de fazer a igreja crescer. O melhor método para a igreja crescer é a pregação fiel da palavra de Deus. Mark Lloyd Jones, que foi um dos maiores pregadores ali na Inglaterra no século passado, ele dizia o seguinte: pregue a palavra fiel e sinceramente. Duas coisas vão acontecer quando você começar a pregar a palavra de Deus. Ou a pessoa que está ali na sua igreja não vai suportar a pregação fiel da palavra e vai revelar sua verdadeira natureza e vai sair dali, ou aquelas pessoas que estão ouvindo a pregação verdadeiras vão ser alimentadas, confirmadas e vão permanecer ali. Então a única forma da igreja ser purificada e crescer é a palavra sendo pregada. Quem for de Deus fica, quem não é de Deus vai embora. É assim que a palavra de Deus deve agir no meio da igreja. Isso é uma coisa tão simples, é uma coisa tão óbvia. No nosso dia a dia a gente pratica isso. Quando você compra algum alimento na feira, que você chega em casa, qual é a primeira coisa que você faz? Você lava. Porque aquela lavagem água corrente vai tirar o quê? As impurezas. Você lava com água suja? Não. Você não lava, algumas pessoas não lavam, mas o bom é que lave, né? É interessante que lave. Mas qual é a maneira correta de lidar com aquilo? Você lavar para limpar, para purificar. O que for fruta ou verdura vai permanecer. O que for impureza vai para onde? Vai embora. É assim que a palavra de Deus age no meio da igreja. Pregue a palavra fiel, verdadeira, com amor, para a glória de Deus. O que for de Deus permanece, o que não for de Deus vai embora. Você não precisa nem fazer muito esforço. É assim que uma igreja é transformada. Esse é o método de revitalizar uma igreja, a palavra de Deus. E foi com isso que o autor de Hebreus, ele fez com que os seus leitores tivessem contato com a pregação fiel e verdadeira da palavra de Deus. E isso com certeza transformou a vida daqueles homens e mulheres, e com certeza pode transformar as nossas vidas hoje, tá bom? Então chegamos ao fim da aula. Mas antes eu gostaria de ver com vocês algumas questões, fazer algumas perguntas e refletir com vocês sobre essas questões de acordo com tudo aquilo que a gente viu hoje. Algumas perguntas. Primeira delas: qual é a relevância ou a importância da carta aos Hebreus para a igreja hoje? Encorajar uns aos outros, crescer na fé. Isso é um motivo muito importante, e foi com esse propósito que essa carta foi escrita. Segunda pergunta: por que a fé cristã é superior aos demais? Por que Cristo é superior a todos os outros? O que torna Cristo superior a todos os outros? Ele é o Deus encarnado. Diferente de todas as outras fés, se é que eu posso chamar de fé, diferente de todas as outras religiões, o cristianismo é a única verdade. Todas as outras são mentira. Isso é uma questão de lógica. Pelas pessoas não compreenderem que Cristo é superior a tudo, a coisas, a rituais, a cerimônias, a pessoas, elas acabam trazendo para a sua vida e para a sua adoração coisas que não são Cristo. Como eu dei o exemplo aqui daqueles símbolos judeus do Antigo Testamento, de Arca da Aliança, de castiçal ou candelabro, de estrela de Davi. Essas coisas não pertencem mais a nós. Essas coisas na verdade nunca pertenceram. Nós não somos judeus, somos cristãos, e Cristo é superior a tudo isso. Uma coisa é eu gostar de um símbolo desse por uma questão estética ou uma questão artística. Outra coisa é eu incluir isso na minha adoração. Aí é o grande problema. Não tem problema você ter em casa um negocinho desse porque você acha bonito, mas você dizer que aquilo faz parte da sua adoração, ou que aquilo de alguma maneira está conectado a Cristo ou a Deus, isso não. Minha própria família, eu tenho pessoas que foram criados conhecendo o Evangelho e em dado momento se debandaram para isso. Um se tornou um judeu meia boca, né? Um judeu que come mandacaru, para mim não é judeu. Mas se tornou um judeu, todo ano vai para Israel e fica lá batendo a cabeça no Muro da Lamentação. Isso só mostra como as pessoas querem voltar à escravidão. Por isso que Paulo escreveu, eu vou ler aqui rapidamente para vocês, nós já estamos chegando ao fim, em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Paulo vai trazer uma exortação a respeito disso, de voltar a se escravizar por coisas que em Cristo já morreram. Isso é pecado.
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. O que é julgo de escravidão? Olha, Cristo já libertou vocês daquelas antigas práticas, daqueles rituais antigos, daquelas cerimônias antigas, de tudo aquilo que o povo judeu era obrigado a fazer antes de Cristo, porque apontava para ele. Mas Cristo veio e todas essas coisas já morreram. É aquela velha história, por exemplo, para você ver como coisas simples não são entendidas pelo povo. Até aquela história, por exemplo, tem gente que não gosta de comer, sei lá, uma galinha de cabidela, porque é feita com sangue da galinha. Meus irmãos, isso é coisa do passado. Em Cristo, uma coisa muito interessante que se encontra no livro de Marcos, eu vou provar aqui com 2 passagens para vocês, falando, por exemplo, sobre alimentos. Isso é uma coisa simples de se entender. E em Cristo, todas essas coisas que no passado deveriam ser observadas, em Cristo já foi cumprido, só apontava para Ele. Não é necessário mais viver com essa mente escravizada ao Antigo Testamento, ao jugo da servidão. Cuidado, eu não estou dizendo que o Antigo Testamento não serve, e não estou dizendo que o Antigo Testamento não deve ser obedecido. O que eu estou dizendo é que a lei cerimonial, aquela lei dos rituais, aquelas práticas antigas já não nos pertencem mais e não devem ser observadas, porque Cristo cumpriu todas elas. Agora, os ensinamentos, as promessas, os mandamentos, os preceitos e princípios que existem no Antigo Testamento, tudo isso continua. A lei de Deus: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Toda lei moral de Deus continua. Mas a lei que diz, quando você pecar, vá no sacerdote e leve lá um cabrito para ele cortar a garganta dele, isso não existe mais. O nome disso é lei cerimonial. Tudo que tem a ver com cerimônia, com ritualismo e com costume que era praticado no Antigo Testamento, em Cristo foi abolido. Eu não preciso praticar mais. E quando eu pratico, eu estou dizendo que Cristo não cumpriu. Eu estou até pecando, dizendo que Cristo foi insuficiente. Agora, o que diz respeito à lei moral, aos ensinamentos, promessas e mandamentos, isso permanece sim. É por isso que nós não descartamos o Antigo Testamento, mas reconhecemos que existem coisas lá que não existem para hoje. Então eu vou trazer aqui 2 versículos para vocês. Um se encontra em Marcos 7,18. Jesus disse-lhes: vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois disto é eliminado. E assim considerou Jesus puros todos os alimentos. Está dizendo só alguns alimentos? Está dizendo o quê? Todos os alimentos. Só isso já mata a charada. Se você não come algo porque você não gosta, porque você não se sente bem, tudo bem, é um direito seu. Mas dizer que é por causa de santificação ou porque a Bíblia proíbe, em Jesus isso acabou. Ele considerou puro todos os alimentos. Outra passagem que comprova isso: Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém vos julga por causa do que você come, por causa do que você bebe, por causa do sábado, por causa do dia de festa, por causa dos costumes judaicos. Os judeus tinham muitas festas: Pentecostes, Tabernáculos, Páscoa e várias outras festas que os judeus tinham. E os judeus diziam que se quem não participasse dessa festa estaria pecando. De fato, na antiga aliança era verdade: quem não participasse disso estaria cometendo um pecado contra Deus. No entanto, em Cristo, ninguém é obrigado a viver dessa maneira, porque o que deve ser celebrado agora é o próprio Cristo. Aquelas festas apontavam para quem? Para Cristo, e Cristo já realizou e cumpriu elas. Dia de sábado, ninguém precisa estar guardando o sábado. O que precisa guardar é de fato um momento para a adoração a Deus e para o descanso pessoal, porque sábado vem do hebraico Shabat, que significa descanso.
Mas eu não preciso estar literalmente parando de fazer tudo no sábado, como determinadas denominações fazem aí. Por quê? Paulo está dizendo: ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso era o quê? Sombra. Isso apontava para alguém. Era a sombra das coisas que viriam. E quais coisas viriam? Em Cristo Jesus, é o que Paulo diz: tudo se fez novo. Eu não preciso estar preso a essas coisas do passado, não. É o que a Bíblia ensina. Não é a opinião de Gadiel, não. Se você discorda disso, você não está discordando de mim. Você pode discordar de mim quando quiser. Mas se alguém discorda disso, está discordando da Bíblia. E discordar da Bíblia é discordar de Deus. Então, veja como nós precisamos ter a mente muito mais focada aqui, na palavra. Hebreus é uma carta pastoral ou doutrinária? E a resposta é os dois. Você vai encontrar doutrinas em Hebreus e vai encontrar aconselhamento, exortações e orientações pastorais na carta aos Hebreus. A gente vai ver tudo isso nos próximos ensinamentos. Quais os sintomas do desânimo espiritual na vida de um cristão? Alguém pode me dizer? As pessoas se afastaram do conhecimento de Deus, ou seja, da palavra de Deus. As pessoas deixaram de ter uma vida devocional e de consagração a Deus, pararam de orar, pararam de exercitar sua fé e pararam também de ir à igreja. Todas essas coisas são sintomas de desânimo espiritual, de esfriamento espiritual na vida do cristão. Entenda, meu irmão, não é vir à igreja que vai fazer você ser salvo. Não é porque você vem de domingo a domingo para a igreja que você vai para o céu e vai sentar na primeira fila do céu, não. Mas o ato de estar na comunhão com os irmãos, de estar nos cultos, de aprender da palavra, de adorar em comunhão com os irmãos, renova e fortalece a sua fé. É o mesmo princípio de você colocar uma bateria na tomada quando ela está descarregada. Se você não carregá-la, ela não vai servir, ela vai ser inútil. A nossa fé ela é renovada quando estamos em comunhão com os irmãos, adorando, aprendendo, crescendo em graça e em conhecimento, crescendo em amor, porque não tem como você amar sem estar conectado com alguém. Não tem como você amar. E se Deus é amor, é isso que Deus quer de cada um de nós. Então, todas essas coisas são sintomas de esfriamento e desânimo espiritual, que às vezes acontece na vida da gente. Não tem esse forte que em algum momento da vida não sentiu algum desânimo espiritual. Não sentiu vontade, por exemplo, de não ir para a igreja, não ficou muito afim de ler a Bíblia aquela semana, negligenciou a oração. Isso vai acontecer na vida de todos nós. O que vai ser principal e crucial é: isso é o padrão na minha vida ou é a exceção? É a regra ou é a exceção? Qual é a regra na minha vida? Buscar Deus e me aproximar dele, ou ignorar Deus, ignorar os irmãos e viver uma vida em totalmente frieza espiritual? É isso que nós temos que analisar. Mas precisamos ter isso em mente. Esses são todos sintomas de desânimo espiritual. E somente a palavra de Deus, o Espírito de Deus e a comunhão com os irmãos pode curar essas enfermidades espirituais e devocionais em nossas vidas. E a pergunta é: você está desanimado espiritualmente? Isso ninguém precisa responder. Talvez tenha alguém aqui que esteja desanimado espiritualmente. Talvez tenha alguém que já esteve e agora está melhorando. Talvez tenha alguém que até o momento nunca esteve, o que eu acho difícil. Mas a grande questão é, como eu já falei, não é se em algum momento nós estamos desanimados espiritualmente, é o que nós estamos fazendo para reverter essa situação, para nos recuperarmos, para revitalizar a nossa alma, para revitalizar a nossa alegria de estar servindo a Deus. Precisamos buscar o Senhor, precisamos conhecer a palavra de Deus. Qual o melhor método para encorajar um crente ou uma igreja desanimada? A melhor forma de encorajar um crente ou uma igreja desanimada é consolando pela palavra de Deus. A palavra de Deus permanece para sempre. E é isso que consola a nossa alma. É isso que nos revigora. É a certeza de que as promessas, tudo aquilo que Cristo fez e diz em sua palavra, permanece vivo dentro de nós, para nos levantar quando estivermos caídos, para
nos consolar e ajudar a outros a ser consolados quando for necessário, para glorificar o nome de Deus. É a palavra de Deus que restaura a alma, que é lâmpada, que é luz, que é alimento. É assim que a gente deve olhar. É isso que a carta aos Hebreus encoraja e ensina aos seus leitores. Que Deus em Cristo nos abençoe.